Nós vimos na aula passada, no capítulo 7, nós demos início ao capítulo 7 de Romanos, e fomos até o versículo 12, que ele estava falando sobre o cristão e a lei, e que a lei ela não tem mais nenhum poder sobre nós. Nós tratamos desse assunto ali. A lei só tem esse poder enquanto nós vivemos. Depois que morremos, perde-se o poder da lei, e isso nós já temos o conhecimento, né, no nosso dia a dia. Depois que alguém morre, né, não paga a dívida, morto não paga a dívida, não resolve nada. Então, esse era o cenário que o apóstolo Paulo estava mostrando ali no início do capítulo 7 até o versículo 12. Amém? Então, hoje nós vamos ver a partir do versículo 13 até o versículo 25, e nós vamos tratar sobre a incapacidade da lei. Que a lei ela tem a sua função, mas ela é incapaz sobre alguns aspectos que nós vamos ver agora a partir do nosso estudo. Então, vamos para o versículo 13, irmãos. Nós terminamos o versículo 12 da aula passada. Paulo estava falando para a igreja ali em Roma, os irmãos em Roma, que a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom, né? Então, ele faz o resumo aí, mostrando que graça e lei andam juntos, e esse mandamento, ele não é ruim, o mandamento é bom, o mandamento é santo, o mandamento é justo. Versículo 13. Acaso o bom se tornou em morte? É uma pergunta que ele faz. Então, se a lei é boa, se o mandamento é bom, é justo, ele se tornou em morte, e a mesma ele responde dizendo, de modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira dessa expressão que o apóstolo Paulo usa, dizendo que o pecado, ele usa o mandamento. Ele se mantém com o mandamento, se mostrando o mandamento que é bom, ele se agrega a esse mandamento, e o mandamento, ele vai revelar como esse pecado, ele é maligno, como ele é ruim e como ele prejudica as nossas vidas. E como é que nós descobrimos isso? Através da lei. Então, é a lei quem mata? É o mandamento quem mata? Não. Quem mata é o pecado. O mandamento, a lei, ela revela todo o pecado. E essa incapacidade da lei, ela mostra que é para mostrar o que nós precisamos. Nós precisamos de Cristo em nossas vidas. Então, qualquer pessoa, irmãos, que não conhece a Deus, qualquer pessoa que não tem o conhecimento de Deus, ela tem o conhecimento do pecado. Qualquer pessoa. Ela sabe o que é mal, ela sabe o que é ruim, ela sabe o que é bom, mas ela sabe o que é o pecado. Ela sabe o que é, ela sabe que está cometendo aquele erro. O que ela não sabe, o que verdadeiramente ela não tem noção, são as consequências e a origem do pecado. Qual a origem do pecado? Satanás. Como já vimos na própria palavra, que lá em João, capítulo 8, versículo 44, que ele é o pai da mentira, né? Satanás é o pai da mentira, e ele foi quem gerou toda essa situação do pecado. Então, as pessoas, elas
Elas conhecem o erro, elas conhecem o pecado, mas elas não sabem dos transtornos, da essência do pecado, que ele é maligno. O pecado, sim, a lei não. O pecado gera a morte, a lei não gera a morte. A lei, ela nos aponta para a vida. O pecado nos aponta para a morte. Porém, o homem, a nossa velha natureza, ela nunca vai usar o termo eu pequei. Não vai usar o termo eu cometi esse ato. Não. Desculpa, nós usamos, quais são as palavras que nós usamos? Eu cometi um erro. Né? Não, isso aí foi um momento de fraqueza minha. Eu acho que eu não estava no meu sentido normal. Essas são as expressões que nós usamos. Na verdade, o que nós cometemos foi um pecado. O que nós cometemos foi um ato maligno, mas nós usamos termos mais apropriados, vamos dizer assim. Ah, foi um erro que cometi, foi um momento de fraqueza. E, infelizmente, o mundo que nós vivemos hoje, ele não ajuda muito. Por quê? Porque a sociedade no qual nós estamos, o mundo no qual nós estamos inseridos e fazemos parte, a palavra diz que é o mundo caído, do qual o Satanás é o príncipe deste mundo. O próprio mundo, a própria sociedade vai tratar esses pecados malignos, muitas vezes, como doença, como transtornos. E muitas dessas pessoas que cometem pecados malignos e que esses pecados precisam de arrependimentos, eles são tratados em clínicas, eles são tratados com medicação, eles são acompanhados por psicólogos e por psiquiatras. E muitas vezes esses erros fazem parte da natureza caída, da nossa natureza humana, na natureza carnal. Por isso, a ênfase que o apóstolo Paulo faz no versículo 13: acaso o bom se tornou em morte? De forma nenhuma, de modo nenhum, pelo contrário, pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. A lei, ela vai revelar o erro. Veja, se a gente voltar aí para o versículo 7 da aula passada, do capítulo 7, Paulo vai dizer, vai afirmar que eu nunca teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse que a cobiça era errada. Ele estava praticando a cobiça, não sabia o que era cobiça, até ele conhecer a lei. E a lei falou para ele que cobiçar era errado. Então, o pecado revelou-se através da lei, através de uma coisa boa, e me causou a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, qual é a força da lei? Mostrou que o pecado, ele é maligno. Então, o problema, irmãos, não está na lei. A lei é boa. O pecado está onde? Na minha natureza. Minha natureza caída. Na minha natureza que precisa de renovação, de mudança. O problema sempre vai estar em nós. O mandamento não. Não na lei. Mas na minha natureza que precisa ser renovada. Amém? Versículo 14. Ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Mais uma vez, Paulo afirmando que a lei, ela é espiritual. Nós sabemos, a lei, ali em Êxodo, capítulo 20, Deus, ele deu a lei a Moisés no Monte Sinai, as tábuas da lei, e foi algo sobrenatural ali. Algo divino. Espiritual. A lei, ela vai mostrar os meus atos
as minhas ações, né? Ela vai me mostrar o meu caráter, mostrar como eu sou, mostrar as minhas ações externas, mostrar verdadeiramente o meu lado carnal, essa natureza caída. Mas a lei ela é santa, a lei foi feita pelo um Deus santo, alguém que é puro, que criou essa lei. A lei é espiritual. E ela trata do nosso ser interior, da minha mudança. Ela vem para mostrar que eu, cada dia mais, preciso de Cristo, preciso de mudança, preciso de transformação, preciso de algo transformador em minha vida. Então, a lei ela é espiritual. A lei não é carnal. Carnal somos nós. E a expressão que Paulo ele vai usar no final do versículo 14, ele diz: eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha aqui, nós estamos sempre tratando aqui, Paulo está falando sempre essa linguagem de senhor, de escravo, porque era comum, como sempre estamos falando aqui, e agora ele fala da venda de escravo. Irmãos, a venda de escravo é uma coisa comum em todo o mundo, né? Aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, há pouco mais de 100 anos, né? Isso aqui no Brasil era coisa normal. Pessoas eram vendidas como mercadorias. Pessoas eram vendidas como escravos. E lá os irmãos viviam essa rotina diariamente, faziam parte das suas vidas. Então ele usa a expressão falando que a nossa natureza foi vendida à escravidão do pecado. Essa velha natureza, o velho homem, ele foi vendido para ser escravo, para trabalhar dia e noite, para fazer a vontade do seu Senhor. Mas graças a Deus, através de Cristo Jesus, irmãos, que nós fomos libertos. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, a palavra diz que ele nos libertou do império das trevas, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Mas essa expressão vendido, nós fomos vendidos, nossa natureza foi vendida, foi entregue à escravidão do pecado, esse corpo é vendido à escravidão do pecado. Por isso, nós precisamos de Cristo a cada dia mais. Então, essas informações muito precisas estavam chegando ali naqueles irmãos na cidade de Roma. Essas informações muito precisas chega para hoje, para nossas vidas hoje, e é muito clara, muito evidente, nos traz muita clareza, assim como estava trazendo a igreja naqueles dias. Traz também clareza a igreja nos nossos dias hoje. Precisamos entender isso, que a lei é santa e a velha natureza ela precisa ser transformada. Então, a lei ela não é capaz de transformar a nossa vida. Aí mostra a incapacidade da lei. Ela não é capaz de nos transformar. Ela apenas nos aponta como alguém que precisa de Cristo. Apesar dela ser espiritual, ela não tem capacidade de mudanças, de transformação. A mudança e a transformação, ela começa na graça, ela começa através da cruz, ela começa através da transformação da minha vida, né? da redenção, da compra que Jesus fez na cruz por nós. Amém, irmãos?
Versículo 15. Vamos adiantando aí. A palavra diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Paulo afirma que ele não compreende as suas atitudes, as suas ações. E a pergunta, eu acredito que a pergunta que corria naquele momento, no meio dos irmãos ali da igreja, naqueles dias, era: eu também não. Eu acredito também aqui, nossos dias, é que nós não entendemos certas atitudes que nós tomamos, certas coisas que nós fazemos, e logo depois nós nos arrependemos, mesmo depois que nós aceitamos a Cristo. Mesmo depois de termos uma nova vida em Cristo. Temos sim essa dificuldade e sempre iremos ter. Por quê? Porque ainda existe uma força que está dentro de nós e que ela permanece viva e que, imaginem, irmãos, há séculos atrás, essa igreja, sem uma informação clara, sem a palavra de Deus, sem cultos normais, sem um pastor ali presente, sem um amparo, sem o conforto de pessoas auxiliando, de estarem juntas, isso foi acontecendo no decorrer do tempo, do momento. Essas cartas, elas chegavam com uma dificuldade muito grande. Imagine essa igreja procurando se erguer, procurando se firmar, procurando andar, olhando sempre para Jesus. Imagine a dificuldade, irmãos. Se nós, com todo o conhecimento que temos hoje, se hoje, com todo o amparo que nós temos ao nosso lado, a igreja passa por dificuldades, a igreja enfrenta muitos problemas na área espiritual. Imagina a igreja há anos e anos atrás, buscando informações, buscando aprender mais em Cristo. Então, a igreja ela se firmava em quê? Através, que está lá em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Então, o que sustentava a igreja era exatamente isso. Era essa base, esses alicerces da oração, da comunhão, da perseverança na palavra, de estar juntos. Era tudo isso, esse conjunto, que fortalecia a igreja. Então, Paulo, ele diz: olha, eu mesmo não compreendo o meu próprio modo de agir, a minha ação diante de algumas situações. A igreja passava por essa situação naquela época, a igreja passa por essa situação hoje mesmo. Hoje. Porque o pecado em nossas vidas, ele começa como um visitante. Aquele visitante que vem ocasional, né? De vez em quando. Depois, ele passa a ser um convidado. O pecado, ele passa a ser um convidado em nossas vidas. Não, rapaz, vem aqui. Não, rapaz. Né? Não, vai embora agora não. Rapaz. Não, você não dorme hoje. Né? Dorme aqui. Não sei o quê, né? Então, depois que ele deixa de ser um visitante, ele passa a ser um convidado. E depois que nós convidamos o pecado, ele passa a ser um hóspede em nossas vidas. Então, o cuidado que nós precisamos ter é muito grande. E essa informação que Paulo estava passando para a igreja de Roma e que está passando para nós hoje é uma informação muito valiosa e muito profunda. Que nós devemos tratar o pecado como algo maligno em nossas vidas, porque ele está ali para nos controlar. Não para ser um visitante, não para ser um convidado, mas ele quer ser um hóspede, alguém que quer ficar, é alguém que quer permanecer. E a nossa natureza, ela gosta disso, né? Ela gosta dessa situação. Versículo 17.
Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Veja, irmãos, nós falamos no início do versículo 13 e 14 que nós damos nomes aos pecados, aos pecados malignos. Nós falamos que são erros, são fraquezas, foi um momento de distúrbio, né? Então, Paulo afirma aqui no versículo 17, não, quem está agindo não sou eu, é o pecado que habita em mim. Então, eu posso muito bem dizer que tirar o corpo de fora, vamos dizer, deixar de lado. Não fui eu que cometi isso, foi o pecado. O pecado que habita em mim foi quem fez isso. Sim, irmãos. Mas existe uma regra na palavra de Deus que nós não devemos esquecer, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, quando ele fala sobre os frutos do Espírito. E ele fala sobre o domínio. Que o cristão ele precisa ter o domínio próprio. Precisa dominar-se. Essa velha natureza que ainda está aqui, essa velha natureza que muitas vezes ainda quer nos dominar, ela precisa ser dominada. E isso nós precisamos saber. Não usar desculpas. E a igreja, os irmãos ali, estavam naquela cidade, que já falei aqui, uma cidade, estavam morando numa cidade pervertida, estavam morando num lugar onde não facilitava a vida cristã, estavam morando num lugar onde tudo caminhava para que a igreja se desmoronasse, não muito diferente do que nós vivemos hoje. Então, não podíamos usar desculpas em dizer que não fui eu que fiz isso, foi o pecado que habita em mim. Não, eu tenho que me assumir, me arrepender e deixar de lado a minha velha natureza. O versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, porque o querer fazer o bem está em mim, não, porém, o efetuar. Então, o cristão ele se vê aí numa situação muito difícil, onde ele diz, né, que não consigo fazer o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero, eu faço. E isso, irmãos, é uma coisa clara. Quando nós lemos isso, nós vemos isso claro como a água. Os irmãos também ali da igreja estavam vendo essa situação. Eles entendiam o que o ensinando. E talvez eles diziam para eles mesmos, é exatamente assim que eu me sinto. É exatamente isso que eu vejo na minha vida. Eu quero ajudar, eu quero fazer o bem. Eu não quero praticar esse tipo de coisa. Mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Esse negócio, ele toma as minhas forças, né? Ele quer me levar mais além, ele quer me puxar para esse lado ruim. Então, veja o versículo 19. Mas se eu faço o que não quero, já... Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. 3 vezes, 2 vezes, ele vai falar isso. Ele fala no versículo 17, né? Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E no versículo 20, ele repete mais uma vez, dizendo, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, irmãos, falando claramente, dando a ênfase que o pecado ele mora, ele está dentro. Nós falamos no capítulo 5, a aula do capítulo 5,
Quando Jesus morreu na cruz, ele desativou o pecado, ele destruiu o pecado. Lá a palavra diz que ele destruiu. Certo é, ele destruiu. Nós vimos isso na aula do capítulo 5. Mas, na verdade, nós usamos a palavra desativou. Uma coisa que está desativada, ela pode ser ativada. E nós já falamos disso aqui. A palavra diz, no versículo 20, Paulo está advertindo os irmãos ali da igreja, está advertindo a nossa vida, que esse pecado ele está ativo. Ou melhor, ele está desativado, mas ele pode ser ativado a qualquer momento. Então, ele diz, ele habita em nós, ele faz parte de nossa vida e ele precisa, como nós vimos na aula passada, morrer. Nós vimos lá, ele diz, fazei morrer a vossa natureza terrena, morrer a cada dia morro, a cada dia morrendo um pouco, a cada dia ir morrendo. Também no capítulo 6, ele fala sobre a santificação em processo. E a nossa santificação ela está em processo. Nós, quando aceitamos a Cristo, santo, santo, santo. Não. Nós vamos aprendendo, vamos subindo os degraus, e a cada dia nós aprendemos um pouco. E aí nós somos santificados a cada dia. Então, ele diz, o pecado reside, né? Ele mora ali, ele está presente em nossas vidas e ele pode fazer um estrago se nós não vigiarmos, não estarmos atentos. Amém? Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, de que o mal reside em mim. Então, ele diz, quando eu vou fazer o bem, eu encontro a lei, eu vou de encontro à lei. E a lei me mostra que o pecado, ele reside, né? Como nós falamos, a lei é incapaz de mudar, de fazer alguma transformação, de fazer alguma restauração na vida do homem. Mas ela nos aponta, ela nos mostra, ela nos revela, ela está ali para realçar, né? Para destacar o pecado. Então, quando eu faço o bem, o que eu vejo? Versículo 21. Eu vejo que o bem que eu fiz, não fui eu que fiz. Como já falamos, o bem que eu faço porque o Espírito Santo agora habita nessa natureza caída. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Como diz Efésios capítulo 2, fomos criados para boas obras. Nós somos criados para abençoar as pessoas. Nós fomos renovados e restaurados. Cristo nos restaurou e nos ressuscitou de uma velha vida, de uma velha natureza, para abençoar vidas. Então, todas as vezes que eu fizer o bem ou ajudar alguém, eu tenho que olhar para a palavra, eu vou encontrar a lei, que ela vai dizer que eu não estou fazendo aquilo ali por mim mesmo. Nem um esforço meu, não tem esforço meu. O esforço é feito pelo Espírito Santo, e isso já foi pago na cruz, o preço para que eu fizesse o bem, para que eu abençoasse pessoas, abençoasse vidas. E isso foi feito na cruz. Então, ele nos revela, versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, dizendo, se não fosse Deus, jamais eu teria capacidade de estender a mão para alguém, se não fosse por algum motivo aparente, se não fosse para aparecer ou para querer alguma coisa em troca, não existe esse negócio da pessoa fazer o bem sem ter interesse, a não ser que seja através da renovação e da restauração do Espírito Santo em nossas vidas. Porque é como ele diz aqui, no versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E o versículo 18, dando mais ênfase, falando, porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ele é bem claro nisso. Na minha carne não habita bem nenhum. Então, nós não somos nada.
todos os nossos esforços feitos para fazer algum tipo de restauração, de transformação em nossa vida, é inútil. Amém? Versículo 22. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Paulo se mostra como um prisioneiro. Veja que no versículo anterior, ele disse que foi vendido à escravidão do pecado, versículo 14, né? Ele disse, eu sou, versículo 14, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. No versículo 22, ele diz que ele é um prisioneiro. Mais uma vez, falando, sou um prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Esse pecado que habita, irmãos, em nós, ele se alastra por todo o corpo. Ele se alastra por o nosso ser, ele toma conta do nosso ser. Por isso a questão, quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, Efésios capítulo 5, versículo 18, quando a palavra diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, e esse encher é até transbordar, é até derramar, a questão do todo, é a questão da plenitude de Cristo, porque os nossos membros, irmãos, estávamos contaminados, nós estávamos tomados pelo pecado, nós éramos prisioneiros, estávamos ao pecado. Então, é preciso haver uma ação de Deus em nossa vida, é preciso haver um mover de Deus em nossas vidas, e isso a partir de cada um de nós. Por isso a expressão no versículo 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer de ler, eu tenho prazer de vivenciar, eu tenho prazer de estar no culto, eu tenho prazer de adorar a Deus, mas essa força contrária, ela me puxa para outro caminho. E eu preciso de uma restauração, eu preciso de uma renovação, eu preciso me libertar de tudo isso. E como, né? Como há essa libertação? Através da palavra. Vamos ler, vamos olhar lá em Salmos, no Salmo 119, no versículo 35. Salmo 119, versículo 35, a palavra diz assim, guia-me pela tua vereda, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Então, o nosso prazer ele vai estar sempre ligado à presença de Deus. Nosso prazer ele vai estar sempre ligado a fazer a vontade de Deus. Porém, nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos numa luta tremenda. Nós estamos numa luta, como diz em Efésios capítulo 6, contra a nossa velha natureza, contra a nossa carne. Então, eu encontro nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Muito ativo ainda, muito vivo. E os irmãos ali estavam muito convictos de tudo isso, porque eram novos convertidos, recém-convertidos, pessoas que estavam aprendendo a palavra. Então, tudo isso estava muito claro às suas vistas. Essa palavra vinha com muita força sobre a vida deles, porque haviam saído recentemente de uma prisão, de uma vida pregressa, de uma vida sem Deus,
tudo isso era novo para eles e eles estavam absorvendo esse ensino com muita eficácia. Eu acredito também que a igreja hoje está nessa mesma condição. Porque quando nós olhamos para a palavra, vem como um espelho, e tudo isso mostra a nossa situação, como nós enxergamos a nossa vida a partir de Cristo, como nós enxergamos a palavra a partir dos mandamentos, como nós enxergamos a palavra a partir da nossa vida e da nossa natureza caída, que tem essa tendência de gostar, de querer, né? De querer se voltar à velha natureza, né? Nunca de querer ficar longe, mas a tendência é querer estar mais perto. Então, Paulo está mostrando que a lei sempre ela é incapaz de nos restaurar. O que nos restaura é a graça de Deus. O que nos restaura é a bondade de Deus através do seu Espírito Santo. A lei ela revela o que nós somos, né? Revela o pecado é maligno e que nós precisamos de Cristo em nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos para o versículo 24. Olha a expressão de Paulo, do apóstolo Paulo, no versículo 24, de Romanos capítulo 7. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Desventurado, ele se chama, ele se declara desventurado. Desventurado é o contrário de aventurado, bem-aventurado. Nós vimos ali em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado aquele que teme a Deus, bem-aventurado que anda no caminho do Senhor. É o homem feliz, é alguém que encontrou a felicidade, é alguém que encontrou a graça, é alguém que encontrou a paz. Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma análise da sua vida, ele olha para ele e procura passar essa informação de uma forma clara, dizendo: eu sou um homem infeliz, ou eu posso tornar-me totalmente infeliz se eu não encontrar livramento desse corpo, se eu não encontrar livramento dessa morte, se eu não encontrar um meio de me livrar dessa velha natureza. Se eu não encontrar um refúgio, e não existe, irmãos, esforço humano, não existe força. Aquelas pessoas que dizem assim: não, rapaz, olha, eu fumo, eu tenho o vício de fumar, mas no dia que eu quiser deixar, eu deixo. Eu bebo, mas eu bebo assim em ocasiões, não bebo todo dia, não bebo para cair, eu bebo assim, um aniversário, um casamento, um final de ano, e tudo. No dia que eu quiser deixar, eu deixo. Prostituição? Não, rapaz, eu não sou um prostituto, eu não sou um adúltero. Eu dou uma saída aqui, uma saída ali, uma coisa assim. Eu não, isso não é traição. Traição é um homem que tem outra mulher, é que vive com duas e não sei o quê. E no dia que eu quiser parar, eu paro. Não existe isso. Essas pessoas são totalmente infelizes, porque elas não sabem como se livrar dessa situação. Elas não sabem como sair desse emaranhado de coisas chamado pecado na sua. Ele não sabe como se livrar de tudo isso. Paulo está dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará de tudo isso? E nós encontramos só em Cristo Jesus é que temos a plena liberdade. Veja que ele fala que ele foi vendido como escravo. Ele fala no versículo 20 que ele é prisioneiro, verdadeiramente é prisioneiro do pecado. E tudo isso nos leva a chegar mais perto de Deus, ter uma vida com Deus. Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios, no capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 3, a palavra diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne,
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante, levado cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Como nós nos livramos de tudo isso? Nos rendendo a Deus, nos rendemos a Cristo, usando as armas necessárias, as armas certas, as armas da nossa milícia, ou da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais, são armas espirituais, poderosas em Cristo Jesus. Por isso que ele fala também em Efésios, no capítulo 6, da armadura de Deus, que o cristão precisa se fortalecer e se armar, né? Se vestir, se revestir com toda a armadura de Deus. Portanto, a questão que ele levanta aí no versículo 24, dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? E a resposta está aí no versículo 25, quando ele diz: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É a resposta. É o único meio. É a única solução. É o único caminho que nós podemos seguir. É Cristo Jesus. É por meio dele que nós somos libertos. É só ele que nos dá força para vencer toda essa situação, toda essa carne, toda essa natureza, todo esse pecado que habita em mim. Ele é vencido através de Cristo Jesus. Ele é através da redenção em Cristo Jesus. Ele termina dizendo aí que, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém? Então, a informação que ele nos dá para terminar o capítulo 7 é que a minha mente ela precisa estar ligada, ela precisa estar prisioneira, ela precisa estar ligada à adoração, a tudo que se refere a Deus, a tudo que se refere à palavra. Eu preciso estar ligado, porque com a minha mente eu sou escravo, preciso ser escravo da lei de Deus, mesmo que o meu corpo seja escravo do pecado. A carne esteja ligado à lei do pecado, a minha mente. Eu não vou deixar me controlar. Eu não vou deixar que essa lei seja mais forte que a lei de Deus. Porque a natureza caída, irmãos, ela não respeita nenhum tipo de lei. Nós falamos na aula passada. Mas a natureza, a nova natureza, não precisa de lei. Ela só precisa seguir os passos de Jesus, andar nas pisadas do mestre, andar com Cristo Jesus, e isso é o que liberta. Então, é essa a informação que Paulo estava dando para a igreja. Os irmãos que estavam ali em Roma, do modo como eles podiam se libertar de toda essa situação, é essa informação que chega para nós hoje, pleno século XXI, e chegou para nossas vidas para nos trazer graça, paz, bondade e misericórdia. Amém, irmãos? Que a palavra do Senhor possa estar abençoando sua vida e que esse estudo possa trazer bondade e graça para suas vidas, em nome de Jesus. A paz do Senhor esteja com todos. Obrigado por mais esse momento, por mais esse estudo, em nome de Jesus. Amém?